Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Power BI e Power Query. E hoje, pessoal, como vocês devem ter visto na descrição do vídeo, eu vou ensinar aqui boas práticas do que é um bom banco de dados e vou dar 4 dicas para vocês de modelagens básicas que todo mundo deveria fazer nos seus projetos, tá bom? Então bora lá aprender comigo? Pessoal, primeiro, tenho essa fonte de dados aqui, tá? Essa fonte de dados ela chama taxa Selic, é um acompanhamento da taxa Selic. Se você quiser esse banco de dados para fazer aí na sua casa, na descrição do vídeo tem um e-mail do nosso marketing, manda um e-mail que a gente te encaminha esse banco de dados, tá bom? Para você conseguir trabalhar comigo neste projeto, tá bom? Então aqui, pessoal, primeiro vamos falar um pouco sobre boas práticas, né? Quais são as boas práticas de um banco de dados? O que a gente deve considerar quando a gente monta um projeto? Então, pessoal, quando você conectar uma fonte de dados, tem umas coisas básicas que você precisa olhar e corrigir, porque senão você vai ter problemas com esse banco de dados. Então, isso aqui são dicas práticas que todo mundo deveria saber, e que você deveria saber mexer aí na sua casa para arrumar o seu banco de dados e considerar essa base de dados uma boa base de dados. Então, a primeira coisa são o nome dos campos, tá? Então, se você olhar aqui, meus campos, eles estão todos com o nome coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6. Então, eles estão com esse nome e número, tá vendo? Primeira coisa que eu preciso identificar na minha base de dados é todo campo precisa ter um nome único e um nome que faz sentido. Então, como vocês podem ver aqui, os campos eles estão todos sendo considerados como column, né? Então, como todos têm o mesmo nome, o Power Query, por si só, ele já cria estes números aqui, né? Esses identificadores para transformar cada campo num nome específico. Então, todo campo precisa ter um nome único. Então, a primeira coisa que você precisa ver na sua base de dados é aonde os seus títulos começam. No nosso caso, os nossos títulos, eles começam aqui na linha 6. Então, a primeira coisa, o primeiro tratamento que eu tenho que fazer na minha base é transformar o nome dos meus campos para os nomes que cabem. Nesse caso aqui, então, o que eu vou fazer? Eu vou remover primeiramente essas 5 primeiras linhas do meu projeto no Power Query. Então, como é que eu faço isso? Aqui na aba Home eu venho Remove Rows e vou remover as 5 primeiras, Top Rows. Beleza. Quando eu faço isso, eu tenho que indicar para o Power Query quantas linhas eu quero remover. Então, eu quero remover 5, dou um OK. Ele já removeu, tá vendo? Ele já aplicou essa etapa. Eu tô indo um pouco mais rápido, pessoal, mas se você quiser entender a fundo como é que mexe no Power Query, tem vídeo aqui no canal explicando do zero, tá bom? Eu já tô considerando que você que chegou nesse vídeo já conhece a ferramenta, tá? Então, eu tenho que remover, só que eu ainda não resolvi a questão, que é a primeira questão importante de uma base de dados boa, que é os títulos únicos. Então, os títulos eles estão nessa primeira linha. O que eu vou fazer? Vou clicar nesse botãozinho aqui, Use First Row as Header. Pronto. Aí o Power BI já transformou as minhas colunas em campos únicos, tá bom? E aí vamos pensar o seguinte, já tem os campos únicos. Agora, o que eu quero fazer? Primeira coisa é filtrar quais são as colunas que são importantes para o meu banco de dados. Porque é o seguinte, pessoal, uma coisa eu vou contar para vocês agora, um segredo que é muito importante. Por vezes, é mais pesado para o seu projeto que você tenha, por exemplo, 100 mil linhas com 50 colunas, do que você tenha, por exemplo, 3 colunas com 1 milhão de linhas. Por quê? Porque quanto mais colunas você coloca na sua base de dados, mais o Power Query tem que processar. Porque o Power Query qualquer outra ferramenta de transformação de dados, tá bom? Pode ser o Alteryx, pode ser o Tableau Prep, por exemplo. Todas essas ferramentas elas vão demorar mais para processar colunas do que linhas. Por quê? O sistema, para fazer o processamento, o que ele faz? Ele vem no campo 1, aí ele rola todas as linhas, aí ele vem para o campo 2, rola todas as linhas, aí ele vem para o campo 3, rola todas as linhas para processar, e assim sucessivamente. Então, quando você tem muitas colunas, ele vai primeiro rolar essas daqui, depois essa, até chegar no seu número máximo de colunas. Então, lembre-se sempre disso. Quanto mais colunas você tiver no projeto, mais lento a sua base vai ficar para processar, tá bom? Em qualquer software de processamento de bases, beleza? Sendo assim,
A segunda coisa que é importante a gente fazer na modelagem, a primeira é garantir a integridade e o nome dos campos. A segunda coisa, filtro de colunas. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, ó, no Power Query, eu vou selecionar esse campo data e só esse campo retorno mensal. Só quero trabalhar com esses dois. Uma vez que eu selecionei essas duas colunas, ó, eu clico com o botão direito e coloco aqui, ó, Remove Other Columns, tá vendo? Remover outras colunas. Quando eu faço isso, ó, o Power Query remove e aí eu fico com essa engrenagem aqui, que a qualquer momento eu posso voltar colunas se for o caso, ó, por exemplo, tá? E aí eu vou fazer aqui então essa remoção. Na verdade, o que que a gente fez? A gente não removeu as colunas efetivamente do nosso projeto, a gente filtrou elas. Então agora a gente tem colunas filtradas dentro do nosso Power Query. Então outra coisa, segunda dica importante para uma boa base de dados, filtrar as colunas e trabalhar só com aquilo que você precisa, tá bom? Terceira coisa é garantir que os tipos dos dados estão devidamente formatados para o que você vai trabalhar no dashboard. Então, por exemplo, eu sei que esse campo aqui é uma data. O que que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui na frente do dado, ó, e garantir que o formato dele esteja correto, esteja como data. Então, ó, eu clico aqui e aí eu garanto que esse dado está como data. Ele já estava, mas eu estou fazendo esse processo para vocês verem juntos. Agora o meu segundo dado, isso aqui não pode ser considerado um texto, isso aqui é um número. Então eu vou clicar aqui no tipo, ó, e eu tenho alguns tipos de números que o meu Power Query mostra. Então número decimal, o fixed decimal, que seria moeda, ou número inteiro. No meu caso é número decimal. Então eu preciso garantir que isso daqui está considerado como número decimal, tá bom? Então aqui, ó, eu já tenho os números devidamente formatados, os números formatados como números decimais. Então, terceira coisa importante para um banco de dados é você garantir que os tipos eles foram devidamente alterados, tá bom? E aí uma quarta coisa que é importante, eu vou voltar aqui na minha etapa de filtro de colunas, vou clicar na engrenagem, eu vou colocar uma terceira coluna que é essa percentual ao ano, por exemplo, tá? Então aqui, ó, eu tenho retorno mensal e tenho percentual ao ano. Agora eu vou voltar aqui e a terceira coisa que eu posso fazer aqui é assim, ó. Eu tenho os meus dados devidamente classificados nos meus cabeçalhos, já fiz a alteração dos tipos, já fiz o filtro das colunas que eu preciso. Agora eu posso renomear as minhas colunas para que elas fiquem de uma forma mais clara para a análise que eu vou fazer. Então não basta só eu garantir que cada campo está certo, eu tenho que também que cada nome de campo está único e íntegro. Eu posso também renomeá-los para que eu consiga ter uma análise melhor quando eu for levar isso para o dashboard. Então, por exemplo, retorno mensal aqui vai ficar como retorno mensal, esse AA eu vou transformar para retorno anual. Então, eu dou 2 cliques aqui no nome do campo, e aí eu renomeio ele. Então, isso é uma outra etapa importante, renomear as colunas. Então, essa é a quarta dica importante para sua base de dados. Uma quinta dica poderia ser a reordenação das colunas. Então, por exemplo, às vezes você tem o campo data, imagina que o meu campo data ele tivesse aqui, ó, no final, tá vendo? Eu quero trabalhar de uma forma íntegra. Então, quando eu carregar essa base de dados, eu quero conseguir uma forma íntegra, não, uma forma fluida. Então, quando eu carregar essa base de dados, eu quero conseguir olhar uma sequência e ir entendendo a cascata de coisas que acontecem na minha base. Então, como eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores, a gente trabalha no mundo do Self-BI com dimensões e medidas. Medidas são aqueles campos que a gente faz cálculo para explicar algo. Então, por exemplo, total de vendas, no nosso caso aqui, qual foi o meu retorno mensal total, qual foi minha média de retorno mensal, por exemplo, isso são medidas. Só que não basta fazer essa conta, eu preciso explicá-las para fazer sentido. Então, geralmente, se eu falar para você assim, meu retorno mensal foi 15%. Possivelmente, você aí do outro lado vai me perguntar assim, tá, mas 15% em qual mês? Ou em qual ano? Essa explicação que eu preciso dar para o número que eu coloquei, para a medida que eu criei, a gente chama de dimensões, tá bom? Então essa é a diferença entre dimensão e medida. O que é bom e o que é legal, de repente, você fazer na sua base de dados para ela ficar bem estruturada? Você colocar primeiro as dimensões
e depois as medidas que você trabalha. Você estruturar sua base tendo um grupo de dimensões indo primeiro e as medidas depois, porque daí vai ficar mais fácil de entender sua base quando você for montar o seu dashboard, tá bom? Então, a outra dica que eu deixo para vocês é: coloque primeiro as colunas de dimensão e depois as colunas de medida. Reordene suas colunas. Aqui no Power Query é muito fácil de fazer, basta clicar, segurar com o mouse e mover para a direita ou para a esquerda, tá bom? Então essa é mais uma dica de modelagem, a quinta dica. Então o que, que a gente já fez, ó? Ajustou os nomes para terem nomes íntegros, depois a gente filtrou colunas, depois a gente renomeou essas colunas para elas fazerem sentidos, aí depois a gente alterou os tipos, né? Na verdade, a gente fez a alteração dos tipos antes de renomear a coluna, então essa ordem 3 e 4, que é alterar os tipos para ficarem com tipos de dados que fazem sentido para o projeto, e agora a gente reordenou, tá bom? Então a gente fez 5 passos que são essenciais para uma boa base de dados, para você ter uma base de dados estruturada e pronta para uso. Quando você terminar isso no Power Query, você vem aqui, fecha e aplica. Espera essa caixinha carregar, o Power BI falar que os dados foram carregados com sucesso, e aí você se diverte montando a sua visualização. Bom, pessoal, então essas foram as 5 dicas para você estruturar uma boa base de dados. Pega essas dicas e aplica nos seus projetos, independente de qual software você trabalha, tá bom? Essa é a dica essencial para você ter uma base de dados bem estruturada para trabalhar no dia a dia, beleza? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você acha que esse conteúdo pode ser importante para mais alguém, compartilha. A gente precisa que vocês compartilhem para a gente crescer cada vez mais aqui no YouTube, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.